Eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui hoje compartilhando algumas ideias, algumas reflexões desse tema que eu diria que é a terceira parte do meu trabalho de dissertação da nossa querida Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu faço uma análise eloquente dessa obra magnífica que é As Confissões, que trataremos aqui. Mas antes, eu gostaria de invocar a figura, creio que todos conhecem, nossa querida e amada Igreja de São Mateus, que ao entrarmos no portão principal, logo à esquerda, vemos a figura de Santa Mônica, que carrega uma cruz e está se emocionada. Mulher de pura fé, que tanto rezou, tanto acreditou em Deus, que converteu seu filho Agostinho, que vivia num mundo carnal, em pecado e impuro. E andando um pouquinho mais, na própria igreja de São Mateus, já temos o santo. Está o Agostinho, já doutor da igreja, Santo Agostinho, está no altar à esquerda, belíssimo por si só a imagem. Então, o convido a todos que forem à igreja de São Mateus, notarem Santa Mônica e Agostinho ali. E eu pediria a licença poética que eu vou tratar desse tema, o fenômeno imensurável e a eloquência como solução nas Confissões de Agostinho. Mas antes, eu gostaria, e pedindo a licença poética e lírica, de apresentar esse livro magnífico por si só, que são cartas entre Umberto Eco com o cardeal Carlo Maria Martini. Para aqueles que não conhecem, o cardeal Carlo Maria Martini seria o sucessor de João Paulo II, mas por questões de saúde tudo não o pôde, não foi eleito, e a história nós conhecemos. E o título é riquíssimo, Em que creem os que não creem. E peço aqui a licença para ler essa passagem que trata desse nosso tema, que é o seguinte. Umberto Eco dirigindo a um cardeal. Imaginem. Caro Carlo Maria Martini, não me consideres respeitoso se me dirijo ao Senhor, o chamando por seu próprio nome, sem referir-me às vestes que enverga. Entenda-o como um ato de homenagem e de prudência. De homenagem, pois sempre me impressionou o modo como os franceses, quando entrevistam um escritor, um artista, uma personalidade política, evitam esses apelativos dedutivos, redutivos, como professor, eminência ou ministro. Há pessoas cujo capital intelectual é dado pelo nome que assinam suas próprias ideias. E Umberto Eco continua, se eu tivesse que me dirigir a Santo Agostinho, e também não me desconsidere ou julgue excessivamente irreverente. Não o chamaria Senhor Bispo de Hipona, pois muitos outros deles também foram bispos daquela cidade de Hipona. Mas apenas um Agostinho de Tagaste. Então, eu peço a licença poética que, ao tratar toda essa nossa exposição aqui, não vou me referir ao santo, mas falarei Agostinho, que é por conta de Umberto Eco. Então, vamos à nossa apresentação e entender o que seria esse fenômeno mensurável e essa solução que Agostinho propõe. E na nossa divisão metodológica, eu dividi essa nossa fala, essa nossa conversa, em três partes. A primeira, onde eu faço uma divisão
acadêmica, que é feita em Agostinho, que é da teologia, nas letras e na filosofia. Na segunda, eu abordo a problemática, a questão que é o fenômeno imensurável, inumerável, indizível, que pode também ser chamado de fenômeno desmedido, e também contemplar a solução que Agostinho propõe perante ali as confissões, e que reflete e deságua positivamente no como falar. Friso, o como falar que Agostinho valoriza nas confissões. E num terceiro momento, faço uma análise, né, de determinadas passagens escolhidas por nós, que translucidam, penso eu, esse fenômeno mensurável. Então vamos a essa nossa caminhada filosófica. Primeira parte, divisão acadêmica de Agostinho de Tagaste. Vejam, Agostinho, na academia, ele é dividido em 3 partes. Como podemos ver, na teologia, ele é estudado como doutor da igreja, o santo, o teólogo, que escreveu Doutrina Cristã, Beata Vita e tantas outras obras. Na letras, ele é tido como o primeiro gênero autobiográfico. E quero trazer aqui, nos meus estudos, uma observação. Agostinho é tido nas letras como o primeiro título autobiográfico, mas percebam que as confissões, se lermos, ela não é cronológica. Não mostra, Agostinho não fala, nasci em tal ano, amadureci, vivi e morri. Agostinho escolhe enxertos de sua juventude, enxertos de seu amadurecimento, enxertos de sua velhice. E por que Agostinho faz isso? Veremos daqui a pouco. E na filosofia, Agostinho, infelizmente, ele é recortado. Ele pega passagens que falam sobre o tempo, sobre a morte, sobre a temporalidade. Então, Agostinho ele é apequenado por conta disso. E nas confissões, o que nós queremos trabalhar aqui, o que une esses 3 Agostinhos, podemos dizer assim, o teólogo, né, nas letras e na filosofia, a eloquência, a palavra. E o que nos regerá em toda essa nossa fala é essa passagem que está nas Confissões, no livro 10. Essa imagem belíssima que representa muito bem Agostinho, com coração, cordis, escrevendo sempre e tendo a iluminação divina como seu auxílio. Então, a frase que nos guiará em todo esse nosso percurso é essa, e toma a liberdade de lê-la. Com efeito, eis que amas a verdade, porque quem a pratica vem à luz. Quero praticá-la diante de ti, meu Deus. Em meu coração, pela confissão, diante de muitas testemunhas, pelos meus escritos. Eis a razão por que Agostinho escreve as Confissões. Ele precisava disso. Ele precisava dar esse testemunho perante Deus, é um triálogo, perante Deus, perante ele e para com o outro. E aqui então, como já comentei, né? Cordis, o coração, luz, veritas, né? A busca sempre da verdade, da iluminação, e o verbo muito presente em seus escritos, em sua pena. E aí então partimos para essa chamada, nós diríamos, do discurso apofântico, muito atribuído a Aristóteles. O que seria, Eduardo, o discurso apofântico? Seria uma forma de exposição oral de uma preposição que ela é meramente
dizer verdadeiro ou falso. Então, há uma percepção que há uma redução do próprio discurso. Compreende? Por quê? Se eu falo o discurso apofântico, se temos um diálogo, se temos uma eloquência, e eu falo verdadeiro ou falso, acabou-se. Reduz o discurso. E Agostinho não quer isso como retórica que o foi, não basta esse verdadeiro ou falso. Então Agostinho, ele vem com essa crítica, ao discurso apofântico de Aristóteles, muito utilizado nas categorias, né, a obra de Aristóteles, e que usa um exemplo, né, que A é B, ou X é verdadeiro. Então, percebam, perde-se assim, com esse discurso apofântico, uma abertura de interpretações, de sentimentos, de possibilidades e até mesmo de pensar filosoficamente. Então, Agostinho critica essa modalidade de discurso em foco que prioriza a assertativa e a negação de uma preposição, mediante a dicotomia entre verdadeiro ou falso, meramente. Agostinho quer mais. E aí, então, adentro a segunda parte, que então abordo esse fenômeno. Muitos podem estar perguntando o que é esse fenômeno imensurável, né? E seria para nós esse fenômeno do latim, né, esse fenômeno desmedido, que é sem mensura, que estamos imersos, claro, nesse mundo fenomênico de sentimentos, emoções, palavras, signos, interpretações, mas há fenômenos, há sentimentos, há palavras que extrapolam, que não conseguem exprimir tamanha palavra. Percebam, então, que há uma limitação da palavra aqui. Então, Agostinho, com esse impasse, né, como tantos outros filósofos, né, perceberam esse impasse da palavra, essa limitação da palavra, Heidegger, Levinas, Kant, fala, olha, a palavra tem sua limitação. Mas Agostinho, com a sua genialidade, com sua grandiosidade, fala que não devemos nos calar, devemos falar. E aí, então, esse como falar que Agostinho procura. Não é um falar meramente retórico ou oratório, é um falar eloquente. E aí, então, passando para o próximo slide, eu faço, então, essa dicotomia entre o discurso apofântico, que nós vimos, né, que é esse discurso verdadeiro ou falso, para o discurso que Agostinho assume nas Confissões, no nosso ponto de vista, que é essa, voltando, né, só recapitulando, que o discurso apofântico teria essa incapacidade inexpressiva, a limitação da linguagem. E Agostinho quer ultrapassar isso e faz por meio da eloquência. A eloquência que Agostinho propõe, então, seria esse discurso não apofântico, essa capacidade de comunicação expressiva autêntica do ser humano, vívida, que penetra no seu âmago, como está nas Confissões. Veremos passagens que tamanha autenticidade, tamanha sensação e sentimento que as palavras não cabem. Mas aí Agostinho propõe a solução, que seria a eloquência. Enfim, converte-se esse reconhecimento da capacidade da eloquência para solucionar essa problemática da limitação da linguagem. Isso Agostinho propõe na nossa leitura, nas Confissões, para transmitir essa plena riqueza das complexidades, experiências, interpretações, manifestações, significados, prismas, enfim, essa linguagem humana nossa.
Agostinho quer ultrapassar esse fenômeno que não pode ser dito. E aí então vamos à terceira parte, que é então vamos ver nitidamente o que eu quero propor aqui para nós, que é esse fenômeno eloquente, né, que ultrapassa esse fenômeno imensurável. Vejamos algumas partes. O que é o tempo? Difícil defini-lo. Agostinho fala nas Confissões. Me permitam ler. Quem poderia explicá-lo fácil e brevemente? Quem o compreenderá para grifo, expressá-lo em palavras, na fala ou no pensamento? E, no entanto, entre as coisas que nomeamos em nossas conversas, o que há de mais comum e conhecido do que o tempo é certamente entendemos quando o nomeamos e entendemos também quando ouvimos outros nomeá-lo. O que é o tempo, então? Agostinho fala: se ninguém me pergunta, eu sei. Mas, se quiser explicar a alguém que me pergunte, já não sei. Eis aqui o fenômeno imensurável. Como eu posso definir o tempo? Concordam que é um fenômeno que escapa à própria palavra? E aí, grifo mais uma vez. Se ninguém me perguntar, eu sei. Mas se quiser explicar, falar, já não sei. Então, o fenômeno imensurável está justamente nisso, nessa definição do tempo. O que é o tempo? Para Agostinho. Você vê que nem Agostinho faz essa indagação para nós. Essa é a primeira, esse é o primeiro fenômeno que abordaremos aqui. Passando agora para o segundo, que eu diria um tratado sobre a amizade. Todos nós perdemos entes queridos, né, e sabemos a dor da perda. E Agostinho faz um tratado belíssimo em prol de seu amigo, Nébrio. Amigo de Agostinho, que foi um dos principais interlocutores de suas reflexões filosóficas em seus anos de formação. Nébrio seguiu Agostinho em viagem à Itália e na volta à África, mas não na conversão e não no engajamento da Igreja Católica, e morreu por volta de 1900 depois de Cristo. Vamos à passagem? Aquela dor obscureceu meu coração, e tudo o que via era a morte. A pátria era, para mim, um tormento. A casa paterna, uma incrível infelicidade. E tudo que estava relacionado a ele, a este amigo, se tornou, sem ele, uma insuportável tortura. Meus olhos o procuravam em toda parte e não o encontrava. Odiava tudo, porque em nada ele estava ausente. Tornara-me uma questão para mim mesmo e perguntava à minha alma por que estava tão triste, tão conturbada, mas ela não sabia responder. E se eu dizia, espera em Deus, ela com razão não obedecia, porque era melhor e mais verdadeiro o homem caríssimo que perdera do que a fantasia em que impunha de esperar. Só o choro, friso, me era doce e ocupou o lugar de meu amigo nos prazeres da alma. Onde está o fenômeno imensurável? No choro. Agostinho, perdendo um grande amigo na sua caminhada, não teve palavras, não teve verbo para expressar essa perda.
E a única coisa que ele conseguiu fazer foi chorar. E as lágrimas, então, disseram mais do que as próprias palavras, do que o próprio verbo. Indo para a nossa terceira parte, que fala da grandiosidade e da imensurabilidade de Deus. Tu és grande, Senhor, demais louvável. Grande é a tua potência e tua sabedoria é inumerável. Quer te louvar o homem, fragmento qualquer de sua criação, que anda em círculos carregando sua mortalidade, anda em círculos carregando a prova de seu pecado e a prova que tu resistes aos soberbos. Contudo, o homem quer te louvar. O homem quer te louvar. Esse fragmento qualquer de tua criação. Tu incitas para que goste de louvar, porque o estivestes rumo a ti. E nosso coração é inquieto até repousar em ti. Passagem belíssima. Conceda-me, Senhor, saber e compreender o que é anterior, invocar-te ou louvar-te. Agostinho faz essa, eu diria, louvação logo nas primeiras páginas, nas confissões. E aonde está esse fenômeno imensurável? Como definir Deus? Tu és grande, Senhor, demais louvável. Tua potência, grande é a tua potência. Sua sabedoria é inumerável. Como eu defino Deus? Como eu expresso Deus? Através do louvor. O louvor é a maneira com que Agostinho encontra nas confissões desse diálogo eloquente para com Deus. Interessantíssimo, é riquíssima essa passagem. E nas minhas considerações finais, cito o poeta maior que fala sobre a palavra, que é Carlos Drummond de Andrade. A palavra. Já não quero dicionários consultados em vão, só quero a palavra, que nunca estará neles, nem se poderá inventar, que resumirá o mundo e o substituiria, mais do que o sol, dentro da qual vivêssemos todos em comunhão, mudos, saboreando o ar. Então, as palavras têm que ser saboreadas. A eloquência de Agostinho, que propõe nas confissões, é exatamente isso. Agostinho propõe não uma retórica, não uma dialética, mas uma eloquência, que supera todas essas maneiras de fala. É um falar perante ti, consigo, com o outro e com Deus, nesse triálogo. Encerro, então, essa nossa conversa, essa nossa palestra, lembrando sempre, né, e como devemos saborear as palavras. Espero que todos tenham saboreado essas minhas palavras aqui. Muito obrigado. Thank you.